aqui é o professor Gustavo. Nesse vídeo a gente vai estar falando um pouquinho sobre as instalações zootécnicas. Nós já estudamos até então os aspectos construtivos de qualquer que seja uma edificação, seja quantidade de material, seja as estruturas de sustentação, e agora a gente vai começar a falar um pouquinho dessas instalações zootécnicas, que são importantíssimas, que são essenciais para a produção animal. Uma instalação bem dimensionada, ela tem que atender não apenas os critérios técnicos construtivos, mas ela também deve ser pensada para atender a necessidade, né, do animal, para atender a necessidade zootécnica de bem-estar animal e de conforto animal, de ambiência, para que aumente-se ali, tenha-se uma boa produtividade animal. Nós vamos começar a falar um pouquinho sobre essas instalações, do ponto de vista de aspectos para a construção, né, dimensionamento dessas instalações. Nós vamos estar abordando aqui um pouquinho sobre as instalações para aves, né, seja aves de postura, seja aves de corte, instalações para bovinos, né, gado de leite e também gado de corte, e um pouquinho também sobre as características das instalações para suínos. Hoje, em especial, a gente vai começar a falar sobre as instalações voltadas para as aves aí, né? Então vamos ver um pouquinho? As instalações para aves, pessoal, ela, assim como qualquer outro tipo de instalação, assim como qualquer outro tipo de projeto, ela deve ser feito, pensado e dimensionado para que se tenha um bom funcionamento, pensando especificamente sobre o que a gente já estudou aqui, né? Nós já falamos aqui um pouquinho que uma estrutura deve atender a critérios, né, técnicos, que a gente fala aí, né, critérios econômicos e critérios estéticos, né? Então, nós devemos atender critérios técnicos, nós já falamos isso nas aulas, né? Nós devemos atender critérios econômicos e até mesmo os critérios estéticos, né, de uma instalação. Não deixa de ser importante também a aparência, né? Dentro desses critérios técnicos, nós temos que se atentar aí aos critérios construtivos, né, de resistência, que nós já abordamos aí, e devemos nos atentar aí também a critérios do bem-estar animal. Além do critério construtivos, nós também devemos nos atentar a critérios do bem-estar animal. Deixa eu voltar aqui e só pontuar isso aqui com vocês, né? Além disso, critério do bem-estar animal. Então, a instalação, além de ter resistência suficiente para suportar os esforços que ela vai ser submetida, a instalação também ela deve propiciar um ambiente saudável, um ambiente propício ali ao desenvolvimento do animal. Seja ave, seja suíno, seja gado, seja qualquer que seja a instalação zootécnica, né? Então, por isso que está falando aí para vocês que todo projeto ele deve preencher condições, que são as condições que a gente está falando aqui, né? Os critérios técnicos e econômicos, para permitir o seu bom funcionamento. Ressalta-se aqui a parte econômica, né? Ou seja, tem que ser bom, tem que ser resistente, entretanto, na medida do possível, ao menor custo possível, né? A minha instalação. E principalmente, né? Deve ser funcional, deve ser simples e funcional a minha instalação. Então, eu tenho que pensar tudo isso aí antes de começar o meu projeto. E aí isso não se restringe apenas a instalações para aves. Pode ser instalações para qualquer outro tipo, né, de animal, qualquer outro tipo de instalação zootécnica. Então, pensando em específico sobre o planejamento inicial do aviário, eu tenho que levar em consideração alguns fatores para fazer o meu planejamento. Seja eles a
escolha do terreno, seja a localização da minha instalação, seja a orientação da minha instalação, seja a situação da instalação e até os componentes que vão conter na minha granja, no meu aviário. Com relação à escolha do terreno, eu tenho que pontuar algumas coisas, né? O meu terreno, preferencialmente, eles devem ser secos, eles devem ser arejados, eles devem também ser ensolarados na medida do possível, né? Ensolarados, dependendo da região. Outros pontos importantes, tem que ser relativamente planos. Então, relativamente planos, ou seja, ter uma leve inclinação suave, uma declividade suave ali, e devem ter boa distribuição de água para um bom funcionamento da instalação, né? De água. No que diz respeito à localização da minha instalação, eu também tenho que pontuar algumas coisas. A localização ela é importante principalmente do ponto de vista aqui econômico. Eu tenho que tomar alguns cuidados, né? Por exemplo, a minha localização, eu tenho que pontuar aqui, por exemplo, se esse local é viável economicamente para a construção da minha instalação. Então, quando eu penso aí, por exemplo, será que o local onde eu vou construir o meu galpão, ele está próximo de centros consumidores? Será que o deslocamento ali para buscar fontes, por exemplo, de produção de milho, para fontes de ração, é próximo? Ou eu vou ter um custo maior para escoar a minha produção? Eu vou ter um custo maior para buscar mão de obra? Eu vou ter um custo maior com deslocamento, né? Eu já disse, eu vou ter um custo maior ali com as minhas fontes de produção. Então eu tenho que tomar muito cuidado nessa questão, porque a localização da instalação ela afeta de forma direta os fatores econômicos importantes, né, para a comercialização das instalações para aves. Então a localização ela afeta os fatores econômicos. Além disso, a orientação da minha instalação, assim como outras a gente já comentou aqui, ela deve ser feita preferencialmente no sentido leste-oeste. A situação da instalação, eu tenho que tomar cuidado, porque eu tenho ali diversos galpões e eu tenho que verificar, né, se esses galpões têm ali aves da mesma idade ou aves de idades diferentes. A depender da idade do animal, a idade da ave, eu tenho uma distância mínima recomendada, né? Então, tenho que levar em consideração a idade das aves aqui. Então, por exemplo, aves de mesma idade em diferentes galpões, recomenda-se ali uma distância entre galpões de no mínimo 20 metros. Por outro lado, aves de idades diferentes, obviamente em galpões diferentes, recomenda-se uma distância mínima de 100 metros entre galpões. E, claro, a depender principalmente do porte do investimento na instalação para aves, eu tenho diferentes componentes que vão compor a minha instalação, vão compor a minha granja, que vão ali desde setores de produção, vão ali desde setor de preparo de alimentos, setores administrativos, setor sanitário, setor de apoio e até setor externo. E isso vai depender do porte de cada uma das instalações, né? Alguns desses pontos que eu falei para vocês. Frisando aqui com vocês mais uma vez, a orientação das instalações. Isso aqui é um parâmetro muito importante, porque os galpões devem estar preferencialmente orientados no sentido leste-oeste. Essa orientação, né, é justamente para evitar o sobreaquecimento da insolação solar, né, da radiação ao longo do período da tarde, principalmente no verão.
É claro que tem situações que a gente não consegue essa orientação por diversos fatores, como topografia, ventos e outras instalações existentes no local, mas sempre que possível a gente tem que tentar orientar o nosso galpão no sentido leste-oeste aí, né? Outro ponto importante, a situação das instalações que eu estava comentando com vocês, que está associado aí à idade dos animais presentes nos galpões, né? Então, quando eu tenho aí, por exemplo, né, 2, 3, 4, 5 galpões, em que todos esses galpões têm animais na mesma idade, eu tenho que tomar alguns cuidados com a distância entre eles. Justamente por aspectos sanitários, principalmente, né, e para que evite contaminações. Então, aves de mesma idade, em diferentes galpões, você tem que, recomenda-se aí normalmente, que nessas aves de mesma idade, uma distância mínima entre um galpão e outro de 20 metros. Por outro lado, aves de idades diferentes, recomenda-se uma distância mínima de 100 metros e barreiras naturais, né, como árvores, por exemplo, para impedir, né, ou seja, o uso de quebra-ventos aí, para impedir a circulação direta do ar de um galpão para o outro e evitar contaminação, né? Essas barreiras naturais também são chamadas aí de quebra-vento. Outro ponto importante é os componentes, né, que a gente já comentou. Nem toda granja tem todos esses componentes, vai depender do porte, do investimento, né, do grau de complexidade de cada instalação. Entretanto, os principais componentes de uma granja é o setor de produção, né, os galpões em si, o setor de preparo de alimentos, quando você fabrica a própria ração dentro da própria propriedade, né, então você tem ali os silos, armazéns, né, dentro da instalação, dentro da propriedade, setor administrativo, né, setor sanitário, setor de apoio e setor externo aí, tá? Em específico, a gente vai ver aqui hoje um pouquinho sobre o dimensionamento das aves de instalações para aves de corte. Vocês vão ver que é bem simples. Se eu já tiver tomado todos os cuidados e atendido todos os critérios, ter feito todo o dimensionamento construtivo e estrutural, o dimensionamento das dimensões da instalação, eu tenho que levar em consideração fatores como o local da criação, o tipo de animal, a densidade de animal e o tipo de tecnologia empregada na minha instalação. Então, primeiro ponto e ponto-chave aí para começar a dimensionar um galpão. Eu preciso levar em consideração o local da criação. Isso porque o normal e o comum é que as aves não mudem de local, ou seja, não mudem de galpão, do dia que ela entra no galpão até o dia do abate. E aí então significa que um galpão ele vai comportar o mesmo lote de animais, teoricamente, né? E aí você tem que levar isso em consideração e também levar em consideração o ciclo, né? O tempo necessário para o abate desses animais. Na literatura fala-se aí que, em média, é de 40 a 50 dias, né, para o abate da criação de frangos, né? Provavelmente com pesquisas, com tecnologias, isso aí diminuiu bastante nos dias atuais, né? Além disso, eu tenho que levar em consideração a densidade de animais, ou seja, quantas aves eu vou ter por metro quadrado dentro do meu galpão. Isso vai depender, gente, da característica do meu animal, que vai ser colocado no meu galpão para abate. Vai depender do clima, né? Se o clima é mais quente, se o clima é mais frio, e principalmente do nível tecnológico empregado pelo produtor para manter a ambiência dentro da instalação, para manter o bem-estar animal e para que mantenha esse animal dentro daquela zona de conforto térmico. Uma ilustração aqui. Em frangos, por exemplo, a depender do clima e do tipo de tecnologia empregada, recomenda-se em média de 8 a 12 aves por metro quadrado em regiões de clima quente e de baixa tecnologia. Recomenda-se aves de 12 a 14 aves por metro quadrado para regiões de clima mais frios e de alta tecnologia. E
regiões que o produtor vai investir pesado em tecnologia, você pode aumentar a densidade para até 18 aves por metro quadrado aí. Esses parâmetros, gente, do período necessário para a criação e a densidade de animal, eles são essenciais para o dimensionamento que a gente vai ver aqui. Um outro ponto importante é a capacidade do galpão. Embora a gente possa construir o galpão de qualquer tamanho, a depender do nosso dimensionamento, é muito comum aí, né, principalmente hoje em dia, que existem diversas empresas que prestam serviços em termos de construção de galpões, você encontrar aí galpões com dimensões de 12 metros de largura por 50 metros de comprimento e galpões de 12 metros de largura por 100 metros de comprimento. A gente vai ver como calcular aqui, por exemplo, a medida do comprimento. Mas as medidas de largura, você pode adotar uma medida que você quer aí, a depender do tipo do clima, igual a tabela está mostrando aqui, e em cima disso, estabelecer o seu pé direito mínimo, né, e estabelecer também e depois calcular as medidas de comprimento e a área ocupada pelo galpão, né? Então vamos ver aqui como que faz esses dimensionamentos. A gente tem alguns parâmetros que a gente adota, assim como todo projeto, né? Você adota parâmetros para calcular outros aí de acordo com a sua necessidade. Então eu tenho aqui, ó. Primeiro ponto que a gente tem que determinar é o período total de criação, né, do animal em si. O período total de criação, ele vai corresponder ao período pelo qual vai ser feita a limpeza do meu galpão, mas o período necessário é o crescimento e engorda das aves. Normalmente esse período de limpeza se dá entre 7 e 14 dias, e aí critérios de projeto você adota um valor aí, né, dentro desse intervalo, e o período de crescimento das aves é aquele período lá de 40 a 50 dias que eu comentei com você. Entretanto, é bom sempre consultar a raça, né, e o período necessário para o animal que você vai colocar dentro lá do galpão em si, né? Outro cálculo que a gente faz é a quantidade de unidades de criação. Quando eu falo unidade de criação, eu estou falando da quantidade de galpões para minha instalação. Eu vou levar em consideração o período total de criação, que eu mostrei anteriormente, e o intervalo de abate em dias entre das aves, né? Esse intervalo de abate, gente, ele é definido pelo mercado consumidor, pelo produtor, né, ali. Então eu quero abater porque eu tenho a necessidade de fazer um abate de animais a cada 5 dias, a cada 10 dias. Quantos galpões eu vou precisar para fazer esse abate a cada 5, 10 dias, a cada 15 dias, a cada 9 dias, por exemplo, né? Um parâmetro importante, a área do galpão. Eu estipulo a quantidade de animais por abate que eu quero, por exemplo, né? E a densidade de aves por metro quadrado depende do tipo de tecnologia empregada, igual a gente viu. E aí a gente consegue calcular a área do galpão e a medida de comprimento do galpão. A largura, nós estabelecemos a largura em função do clima e do manejo, né, e tecnologia empregada, igual a gente viu na tabelinha. E o comprimento a gente calcula aí, né? Embora a gente não seja aí muito empregado, também tem aí alguns estudos que trabalham com subdivisões dentro do galpão. Esses estudos, esses experimentos, eles tentam utilizar aí subdivisões na tentativa de produzir uma ave de melhor qualidade, por consequência, alcançar ali, né, melhores condições de preço, melhores preços no mercado aí, né? Vamos ver aqui, tá? Como que faz o dimensionamento, então? Então, ó, o produtor deseja construir um aviário, né? Na verdade, desconsidere esse termo, deseja construir aviários com a capacidade de produção de 10 mil frangos a cada 9 dias. Então, eu já tenho aqui, ó, o período de abate. Então, o nosso período de abate, que é a cada 9 dias.
E eu tenho a quantidade de animais, né, que vai ser abatida, que são o número de aves por abate, que são 10.000 aves, né? E um período de criação dessa ave que foi escolhido em torno de 40 dias. Sabendo que o produtor irá utilizar alta tecnologia de produção e que será utilizado 10 dias para o período de limpeza das instalações, né, ali, pergunta-se o número de galpões necessários à produção e a dimensão do galpão. Para tal, considere que serão construídos galpões com 10 metros de largura e pé direito de 3 metros. Então vamos aqui. Primeiro ponto, para responder a letra A, né, a quantidade de galpões, eu preciso fazer dois cálculos. Então vamos pôr aqui quais são esses cálculos. Na letra A, eu preciso primeiro determinar o período total de criação. Então, vamos pôr aqui. Período total de criação, em que a gente viu que o período total de criação ele é dado pelo período de limpeza. Então, período de limpeza acrescido, né, do período necessário ao crescimento da ave. Período de crescimento da ave, do animal, né? Então vamos pôr aqui, ó, o período total de criação, vou abreviar aqui como PTC, vai ser o período de limpeza, PL, mais o período de crescimento da ave, PCA. O período de limpeza, eu falei para vocês aqui no texto que são 10 dias. Então são 10 dias. E o período de crescimento da ave são de 40 dias para o crescimento até o abate. Então o período total de criação são de 50 dias. Só que não é isso que eu estou perguntando. Eu estou perguntando para vocês qual é a quantidade de galpões para a produção de 10.000 frangos a serem abatidos a cada 9 dias. É aí que entra o nosso segundo cálculo. O segundo cálculo nosso aqui, eu vou apagar que o nosso espaço é bem pequenininho aqui. Nós vamos determinar agora a quantidade de galpões. Lá no slide, anteriormente quando eu mostrei para vocês, eu até escrevi mais bonitinho. Aqui eu vou abreviar pelo nosso espaço. Então eu vou colocar assim, ó. A quantidade de galpões é dado pelo o período total de criação, que é o PTC, que a gente simplificou aqui, dividido pelo intervalo de abate. Intervalo de abate. Olha o que eu estou falando para vocês aqui, ó. Eu disse que serão abatidos animais a cada 9 dias. Então, o intervalo de abate é 9 e o período total de criação é 50. Então, 50 dividido por 9 vai me dar aproximadamente 5,5 galpões. Você não tem 5,5 galpões, você tem 3, 4, 5, 6 galpões. Então, você calcula e arredonda para cima aí, né, para a gente ter a quantidade total de galpões, vão ser aproximadamente 6 galpões para abater 10.000 frangos a cada 9 dias. Respondemos a primeira pergunta, né, a quantidade total de galpões aí do exercício. Respondendo a segunda pergunta agora, eu quero saber as dimensões, né, do galpão. E as dimensões que eu estou perguntando para vocês é a área e o comprimento do galpão. Para chegar nestas dimensões, gente, eu preciso já ter pré-estabelecido alguns parâmetros. Entre eles,
a largura do meu galpão. Então eu estou falando que eu vou construir galpões com 10 metros de largura. O pé direito não entra no cálculo, é só uma informação complementar aqui. Porque eu tenho o seguinte, para calcular a área do galpão, vamos mudar a corzinha aqui para não ficar igual. Então a área do galpão, em metros quadrados, é dado pelo o número de aves abatida, o número de aves, dividido pela minha densidade. Eu falei aqui para vocês que, ficou até faltando informação, que o galpão vai utilizar alta tecnologia de produção. Eu não coloquei aqui, mas vou voltar lá no slide para mostrar para vocês. Quando é alta tecnologia de produção, recomenda-se aí em torno de 12 a 14 aves por metro quadrado. É uma informação que você adota no seu dimensionamento, né? Na hora que você vai fazer. Entretanto, aqui no exercício ficou faltando eu passar essa informação para vocês. Então, vamos considerar que, de acordo com a densidade, né, eu tenho aqui, vamos pôr 14 aves por metro quadrado. Complementando essa informação aqui para vocês, né? Então, se são 14 aves por metro quadrado e eu vou abater 10 mil aves, então vou pôr 10 mil dividido por 14. Então, 10 mil dividido por 14 vai me dar 714,28. 714,28 metros quadrados. Vou colocar aqui em cima, a área é 714,28 metros quadrados, ou 0,3, né? E agora eu vou calcular o comprimento do galpão. Porque o comprimento, aqui do lado, é dado pela minha área do galpão, que eu calculei, dividido pela minha largura, que eu estabeleci. Eu quero um galpão de 10 metros de largura, igual está falando aqui no texto, né? Ó, com 10 metros de largura. Então eu tenho aqui 714,28 dividido por 10, a gente vai ter 7,14, né? 71,4, 7,14 não. 71,4 metros de largura. Então, largura não, comprimento. 71,4 metros de comprimento. Se fosse um critério prático, né, gente? Construtivo. Você não ia construir um galpão com 10 metros de largura e 71,4, né? Metros. Você arredonda isso aqui, do ponto de vista prático, arredonda isso aqui para 72, né? Que aí na hora que você for construir, você construir um galpão de 10 por 72 metros, né? 720 metros quadrados. Redonda para 75 e assim por diante, né? Então vamos pegar aqui só as medidas que a gente calculou. Então eu tenho que esse galpão, ele tem aí como dimensões uma área de 714,28 metros quadrados, né? Deixa eu apagar aqui para não ficar muito cheio. Vamos um pouquinho. Então a área é 714,28 metros quadrados. A largura eu já estabeleci, né? Mas eu vou colocar aqui. É um galpão de 10 metros de largura e comprimento. Um galpão de 71,4 metros
de comprimento, ou seja, é um galpão de 10 por 71,4 metros, 10 por 72 metros aproximadamente, né? Se eu quero arredondar, aproximadamente 10 por 72 metros, só para trabalhar com um número mais exato aqui, tá bom? Certo, gente? Então, bem tranquilo o dimensionamento de instalações para aves de corte, né?